Teve uma pergunta que eu recebi de uma mãe que ela falava: Ju, me ajuda, tudo que eu falo pro meu filho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, imediatamente, quando eu termino de falar, ele faz. Ela dizia que ele ainda sorria pra cara dela, né? Ela achava que ele tava zombando da cara dela, e eu vou já explicar que não estava, tá bom? Tem uma justificativa completamente lógica, tá? E inclusive explicada pela neurociência, o funcionamento do cérebro da criança. Então, eu acho que toda mãe já passou por isso, quem nunca? Você dizer: filho, não faz isso, filho, não sobe no sofá, filho, não pega meu batom. E aí, imediatamente, quando você termina de dizer filho, não sobe no sofá, o que ele faz? Ele sobe no sofá. E ele faz o quê? Ele sorri da sua cara. Gente, quando a criança faz isso, primeiro, ele não tá te desobedecendo. Como assim, Ju? Calma aí que eu vou já explicar. Segundo, ele não tá rindo da tua cara. Tá bom? A criança não tem essa malícia ainda, ela não tem essa capacidade neurológica de fazer isso premeditadamente, né? Eu vou subir para desobedecer a minha mãe, para zombar da cara dela. Não. Então, olha só o que acontece. Quando você diz não pro teu filho, tem um processo neurológico, né? Um processo a nível lá do cérebro dele. O que acontece? Nós, seres humanos, o nosso cérebro, ele não entende a negativa. O nosso cérebro, ele funciona através de imagens, tá? Então, o que acontece? Quando eu digo pra você, que tá aí me assistindo, não pensa no elefante rosa. Tenho certeza que você acabou de pensar no elefante rosa. Por quê? Porque o teu cérebro, o nosso cérebro do ser humano, ele funciona por imagens, tá? Principalmente. Então, pra eu não pensar no elefante rosa, tem duas etapas. A primeira etapa, eu tenho que pensar no elefante rosa e formar a imagem do elefante rosa na minha cabeça. E a segunda etapa, eu tenho que tirar essa imagem, né? Que é fazer a negativa. Então, quando você fala filho, não sobe no sofá, a criança tem que primeiro formar a imagem sobe no sofá, né? Dela subindo no sofá. Só que no meio desse processo da negação, o cérebro da criança, ele ainda não entende a palavra não. Ainda não entende esse processo de negação. Então, no meio desse processo de formar a imagem e depois fazer a negativa, a criança se perde aqui. Então, ela só entende a primeira etapa. Então, quando você diz, filho, não sobe no sofá, o teu filho vai subir porque ele entendeu só os comandos, só o verbo sobe e sofá, né? Só os comandos. Então, ele vai subir no sofá. E aí, o que acontece? Por que ele faz isso e ainda sorri pra você? Porque na cabecinha dele, no cérebrozinho dele, que ainda não está maduro, no cérebrozinho dele, ele entendeu a mamãe dizer que era pra ele subir no sofá. Filho sobe sofá e ele formou uma imagenzinha na cabeça dele subindo no sofá, e ele subiu no sofá e ele riu pra mamãe. E a mamãe ficou muito zangada. E aí ele não entendeu. Mas por que a minha mamãe ficou tão zangada, né? E aí vai chegando um ponto, a gente faz, filho não faz isso, filho não faz aquilo, filho não faz isso, não faz aquilo. E aí a criança faz, né? Porque você tá praticamente mandando ele fazer, né? Na cabecinha dele. E aí você, de repente, já chegou no seu limite e grita, né? E aí você tem uma ferramenta extremamente simples para evitar todo esse estresse, para você e para o seu filho, porque também é estressante para ele, tá? Ele não entende. E a ferramenta é exatamente isso, gente. Em vez de falar negativa, em vez de você falar o que você quer que o seu filho não faça, é muito mais simples você falar o que você quer que o seu filho faça. Por quê? Porque no cérebro dele, ele só vai precisar de um processo. Filho, o sofá é para sentar. O que ele vai entender? Sofá, sentar. Ou então, se for para ele ficar no chão, filho, vamos ficar aqui no chão? Ele vai entender ficar no chão. Pra que querer que ele faça esse processo tão complicado de formar a imagem e depois ter que fazer essa negativa? Essa negativa ele não consegue fazer ainda. É por isso que o teu filho, quando você diz não faça isso, ele faz imediatamente. E aí muitas vezes ele ainda fica sorrindo pra você, gente. Deu pra clarear? Deu pra entender? Então, assim, a solução mais eficaz e que é extremamente simples é você começar a praticar. Eu sei que no começo não é evidente, porque a gente foi muito habituada, nós seres humanos, a falar o não. O que a gente não quer. A gente foca muito no que a gente não quer. E a gente esquece de focar no que a gente quer, né? Então, a partir de hoje, faz aí na tua casa com teu filho. Tudo que você quiser que ele não faça, né? Que for proibido,
Tenta fazer isso, falar isso no positivo, no afirmativo. E é um exercício, não é complicado, mas você pode ter dificuldade sim no começo. Por quê? Porque você não é habituada. Eu no começo, às vezes eu dizia, filha, não faz isso. Aí eu lembrava, opa, eu não posso usar o não. Aí eu na mesma hora eu ficava pensando, como é que eu posso falar isso na positiva? Aí eu filha, faça desse jeito, né? A menina tá lá botando o dedo na tomada, né? Então, nesse caso, não adianta você falar de longe, porque é uma situação mais de perigo, né? A criança vai indo colocar o dedo na tomada. Então, em vez de você dizer, não, pega aí, nesse caso você tem que ir lá perto da criança. Não adianta só, filha. Então você tenta chamar muita atenção dela, mas o ideal é chegar lá, tocar, filha, olha só esse brinquedinho, o ursinho, ele quer brincar com você? Então, imediatamente você já tirou a atenção dela da tomada e trouxe para um outro jogo, para uma outra brincadeira. E aí, é só um exercício diário, gente. Com o tempo e com a prática, vocês vão ficar experts nisso, em falar as coisas no positivo, em falar pro teu filho o que você quer que ele faça, ao invés de ficar falando o que você quer que ele não faça, ao invés de ficar falando o que ele não pode fazer. Ao invés disso, fala o que ele pode fazer. É muito mais simples para ele e vai ser muito mais simples para você também, porque aí não vai ter esse estresse que você acha que ele tá te desobedecendo. Ok?